No ar, a sua rádio de bolso, a rádio no seu celular. Olá pessoal, começa agora o nosso programa desta sexta-feira, 19 de janeiro de 2024. Eu sou Djair Galvão e estes são os principais destaques do nosso programa. Imagina você se existe alguém no mundo que vai pedir para pagar imposto, para ser taxado pelo governo ou pelos governos. Pois é, isso parece uma coisa do mundo da fantasia, mas está acontecendo, não é a primeira vez, mas não é alguém qualquer, não é uma pessoa comum, não é um grupo de pessoas qualquer aí. Né? Trata-se o seguinte, esse assunto ele está em destaque no site da Deutsche Welle, a voz da Alemanha, um site que é um dos principais sites da Alemanha, né? Uma das principais publicações alemãs. E esse assunto é o seguinte, o Fórum Econômico Mundial de Davos, que está acontecendo na Suíça essa semana, então bilionários e milionários, principalmente bilionários, eles assinaram uma carta e divulgaram no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. É um fórum onde o grande capital, a nata do dinheiro do mundo se encontra para discutir, além de estadistas, né, de representantes de governos, das grandes corporações do mundo, todos uma vez por ano se encontram nessa cidade suíça, nessa região aí, e esse fórum então se chama Fórum Econômico Mundial, a maioria do pessoal já conhece, que acompanha a economia principalmente. Pois bem, 250, vou repetir a quantidade, 250 bilionários e milionários, esse grupo aí soltou uma carta exigindo que sejam cobrados impostos sobre suas fortunas. Então, os governos da maioria dos países, de vários lugares da Europa, resolveram que não cobram impostos de pessoas ricas. Tem que cobrar impostos de pessoas mais pobres ou da classe média. E é o que acontece no Brasil, né? A maioria dos ricos não paga imposto algum ou paga pouco imposto e são dados, você pode conferir em diversos sites confiáveis. Pois bem, então os bilionários e milionários que assinaram essa carta, eles dizem textualmente que eles estão implorando aos governos. A carta diz exatamente, queremos ser taxados, queremos pagar mais impostos. A intenção desse grupo que assinou esse documento é a seguinte, promover melhorias no serviço público nos países, as populações de todo o mundo, segundo eles. Né? Os super ricaços também alegam que isso ajudaria a combater as desigualdades. Eles pensam o seguinte, olha, nós já temos dinheiro para gerações e gerações infindáveis, alguns deles. Então a gente precisa pagar imposto para diminuir a desigualdade e a gente viver um pouco em paz. A sociedade é muito desigual e todo mundo sabe disso. A sociedade brasileira está entre as mais desiguais do planeta. Eu até comentei isso aqui num dos nossos programas desta semana. Mostrei aqui, né, que o Brasil está lá no primeiro do ranking de 11 países. Quem ouviu essa semana lembra. O primeiro do ranking de 11 países, onde 1% detém quase 50% de toda a riqueza do nosso país. Portanto, aqui então, os super ricos pedindo, implorando para serem cobrados, para serem taxados, né? Só tem um brasileiro que assinou esse documento, com detalhe, né? Nenhum outro bilionário. O Brasil tem dezenas aí de bilionários. Nenhum outro bilionário, além do João Paulo Pacífico, um ativista e investidor, ninguém mais assinou esse documento, mas está aí, fica o registro, mas existe realmente, não é a primeira vez essa carta, é uma segunda vez que os bilionários do mundo estão pedindo para que os governos de seus países iniciem a taxação de suas fortunas. Um assunto que aqui no Brasil gerou muita polêmica, muito mimimi, muito converseiro, mas é real no mundo real, no mundo rico, de fato isso está rolando. O segundo assunto eu trouxe do portal Suma Uma. Esse portal, para quem gosta de acompanhar meio ambiente, principalmente da região amazônica, é um portal fundamental, altamente confiável, de alta qualidade de textos, inclusive é super fácil de acessar. Você acessa digitando sumauma.com, tá? Então esse portal ele tem inúmeras reportagens tratando da questão ambiental, e uma dessas reportagens que
que me chamaram a atenção foi a seguinte: é sobre a cidade de Altamira, uma cidade muito conhecida no estado do Pará. E a reportagem, né, uma reportagem especial, ela tem o seguinte título: A Cidade que Persegue Árvores. Em Altamira, no Pará, um dos municípios mais desmatados do Brasil. Então tem mognos, paricás, mangueiras, eles são envenenados, não se sabe ainda por quem, estão tentando investigar, né? Para evitar a sujeira das ruas, eles estão matando árvores na cidade. A cidade já tem um desmatamento brutal, né? Então tem essa complicação, ainda mais numa cidade extremamente devastada atualmente pela questão do agro, né, das corporações. Mas essa cidade de Altamira, ela teve duas coisas para a gente registrar, né? Não por coincidência, a cidade foi conhecida por dois grandes projetos que mudaram a sua configuração ao longo do tempo. A rodovia Transamazônica, eu inclusive estive mais no trecho lá do Amazonas, né? A rodovia Transamazônica, que foi iniciada naquela região lá, ainda na ditadura militar, nos anos 70, e teve a construção da usina de Belo Monte, que devastou inúmeras áreas. Essa usina construída durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. Portanto, é um assunto aqui trazido pelo portal Sumaúma, que fica baseado na cidade de Altamira, no estado do Pará, e eu recomendo bastante este portal se você acompanha meio ambiente e quer saber de questões ambientais de forma aprofundada e com muita categoria, com muita credibilidade. O terceiro assunto é uma dica cultural. A dica de hoje ela foi passada pela ouvinte Tayane Lobato, aqui de São Paulo. Trata-se da peça Vontade de uma Coisa com Você, que tem como destaque o ator Rogério Frois. Vou repetir, o ator Rogério Frois, que tem 88 anos. O texto é encenado por ele, pela filha dele, Luciana Frois, que também é a diretora do espetáculo, né? E pelo neto dele, Bento Coimbra Frois. São lembranças que o ator traz para o teatro, né? Lembranças do tempo de teatro, do cinema, da televisão. Ele rememora através de sua longa trajetória no campo das artes cênicas. A peça, com entrada gratuita, foi encenada ontem, dia 18, e tem a segunda apresentação hoje, sexta-feira, dia 19, né, às 19 horas, no Teatro da Biblioteca Mário de Andrade, aqui no centrão de São Paulo, no coração de São Paulo. Estes os assuntos, então, do seu rádio de bolso desta sexta-feira. Sextou, todo mundo aí vai descansar, vai preparar as baterias para aproveitar o final de semana. Agradeço a audiência e até o próximo programa.